Boa noite, amada igreja. Nossa, está alto. Boa noite, amada igreja. Irmãos, vamos dar início ao nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Vamos ter um prelúdio, Rafael? Ouçamos o prelúdio. Irmãos, abramos nossas Bíblias no livro de Salmo, no Salmo 103. Leamos do verso 1 ao verso 14. Salmo 103, 1 a 14. Todos acharam? Salmo 103, de 1 a 14. Vamos ler de forma alternada? Eu leio os ímpares, os irmãos os pares, e o último leamos todos. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e engraçado terrível. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a tua ira. Não Pois, quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com que os temem, para com os que o temem. Quanto disse ao Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Todos agora. Pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Irmãos, no verso 1 desse texto, o salmista, ele se encoraja, ele tenta se animar a adorar ao Senhor. Bendize, ó minha alma. E assim, ele nos encoraja a fazer o mesmo. Mas por quê? Por que adorar ao Senhor? Vejamos. Ele perdoa todas as nossas iniquidades e sara as nossas enfermidades, no verso 3. Nos tirou da morte para a vida e nos coroou de graça e misericórdia, verso 4. Nos supre de todas as nossas necessidades e renova as nossas forças. O Senhor faz justiça e julga os oprimidos, verso 6. Nosso Deus é justo e misericordioso. Provérbios 17:15 diz que o que justifica o perverso e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor. Irmãos, somos perversos. Como então a gente pode desfrutar de tamanha misericórdia?
A resposta, ela é óbvia para nós, né? Cristo. Cristo é o que permite isso. Desta feita, os versos 10 e 11 dizem: não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Queridos, este Deus cheio de misericórdia, que antes do tempo existir, decretou, nos escolheu morrer naquela cruz por nós, esse Deus que nós viemos aqui adorar, engrandecê-lo, dizer que a nossa vida pertence a Ele, dizer que a razão de existirmos, de vivermos todo o resto da semana, é a Ele. Por isso estamos aqui. Adoremos o nosso Deus, engrandecemos o seu nome. Amém? Oremos. Senhor Deus, obrigado, meu Deus, por estarmos aqui. Obrigado por tamanho amor, por tamanha graça, por ter escolhido morrer naquela cruz. Tu não precisava fazer isso, Deus. Foi puro amor, pura misericórdia, pura graça, Deus. Por isso, Deus, estamos aqui, movidos pelo Teu Espírito, porque se não fosse o Teu Espírito, também não te escolheríamos, porque tudo em nós é contra Ti, mas Tu, Deus, escolheu-nos, mudou o nosso coração, transformou o nosso coração de pedra num coração de carne, encheu-nos de temor a Ti, encheu-nos de gratidão a Ti. Por isso estamos aqui, Deus, para engrandecer-te, Deus. Receba, Deus, o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso culto, Deus, o nosso reconhecimento, Deus, que Tu és a razão de tudo, Tu és a razão de toda a existência, Deus. Recebe a nossa adoração nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, ouçamos agora o hino 32. Eu não sei, Priscila? Amém. Hino número 32. Pode cantar de pé? Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor,
Irmãos, próximo ato do nosso culto, ato de contrição. Podeis assentar, irmãos? Abramos nossas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo 55, leiamos os versos 6 e 7. Isaías 55, versos 6 e 7. Isaías 55, 6 e 7. Amém? Assim diz: Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Irmãos, a cruz de Cristo, ela não nos garante bênçãos físicas, riquezas, saúde física necessariamente, porque Deus dá essas coisas a quem Ele quer. Muitas vezes Ele dá isso ao ímpio, enquanto a gente vê crentes fiéis necessitados. No entanto, através do que Ele fez na cruz, somos considerados justos e feitos co-herdeiros com Ele. Essa mudança gigantesca da morte para a vida, apesar de não se mostrar necessariamente através de riquezas e saúde, ela necessariamente se mostra numa mudança de caráter. Adquirimos, como já ouvimos aqui, o caráter de Cristo. Assim, o nosso desejo passa a ser agradar ao Senhor, fazendo a vontade, sua vontade, e diante disso, toda vez que pecamos, movidos por seu Espírito, nos entristecemos e, arrependidos, pedimos perdão. Continuamos pecando, irmão, até que a consumação de todas as coisas venha, continuaremos pecando. Mas o que o profeta nos convida aqui, nestes versos, é exatamente isso: a nos arrependermos, nos voltarmos a Deus e pedirmos perdão, pois Ele é rico em perdoar, como diz o verso 7. Deus é tão rico em perdoar que, na verdade, já fomos totalmente perdoados. Amém? Em Cristo Jesus fomos totalmente perdoados. Este é o motivo da nossa alegria. Devemos nos entristecer arrependidos, mas após confessarmos nossa iniquidade a Ele, nos alegramos por já termos sido perdoados e feitos justos em Cristo Jesus. Quantos desfrutam desse sentimento? Amém? Desta feita, convido a minha esposa Débora a, após um minuto de oração silenciosa de cada um de nós, nos conduzir numa oração de arrependimento por nossos pecados, mas também agradecer a Deus, declarar a nossa gratidão a Ele pelo que Cristo fez. Amém? Pela tua misericórdia. Nós não somos merecedores, Senhor, mas o Senhor nos amou, o Senhor nos ama e sempre cuida de nós. Nos resgatou, Senhor, das trevas e nos levou para o reino do Filho e do seu amor. Glorificamos a Ti, ó Deus, porque Tu és um Deus bom, maravilhoso. Nos rendemos diante de Ti nessa noite, ó Deus, reconhecendo que não somos nada sem Ti, nada, Senhor, sem a Tua presença em nossas vidas, ó Deus. Senhor, nessa hora, Senhor, nossa oração, ó Deus, com gratidão, Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Amém. Agradecemos a Ti, ó Deus, porque o Senhor é quem tem nos sustentado, é quem tem nos guiado, Senhor. Amém. Graças te damos, ó Deus, porque
contigo. Nada disso, Senhor, acontecerá. Mas enquanto isso, nós lutamos, ó Deus. Enquanto isso, Senhor, nós queremos vencer, ó Deus, a natureza carnal, Senhor. Nós queremos, ó Deus, estarmos longe, Senhor. Repelirmos, ó Deus, estarmos distantes, Senhor, de tudo aquilo, ó Deus, que não vem de Ti, Pai. Enche-nos, ó Deus, com a Tua presença. Enche-nos, ó Deus, com a Tua palavra, que é viva e eficaz, Senhor. Ó Deus, que nós possamos nos debruçar, ó Deus, na Tua palavra, no conhecimento da Tua palavra, termos comunhão contigo, ó Deus, nos enchermos do Teu Espírito, Senhor. Ó Deus, Te agradecemos, ó Deus, mais uma vez, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Teremos o grupo de louvor? Boa noite, irmãos. Convido a igreja a se colocar de pé para que possamos louvar ao nosso Deus. E vamos louvar primeiro um cântico que fala: digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Digno é aquele que morreu por você, por mim e por nós. Mas Ele é santo, Ele ressuscitou. E vamos nessa noite declarar a santidade do nosso Deus. Canção do Apocalipse. Com a criação eu canto.
Jesus, teu nome é força. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Quando você acordou de manhã, você agradeceu ao Senhor por tudo? Por você é grato por tudo, pela sua vida, pela sua família, pelos seus amigos? Então vamos neste momento declarar que somos gratos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Eu sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna.
Aleluia. E esse Deus a quem nós agradecemos, a quem damos glórias e honra, é aquele que nós consagramos o nosso ser, pois Ele é Rei dos Reis. E ao Rei dos Reis consagramos tudo o que somos. Rei dos Reis consagro
igreja pode se sentar. Amém. Quantos estão alegres hoje? Por estarmos aqui adorando, louvando ao nosso Deus. Quem não se sente alegre fazendo isso, irmãos? Há motivo para se preocupar. Essa é a razão da nossa existência. Irmãos, continuemos alegres então. Próximo ato do nosso culto, ato de gratidão. Convido os irmãos a abrir as Bíblias em Romanos 11, versos 33 a 36. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11, versos de 33 a 36. Todos acharam? Amém? Romanos 11, de 33 a 36. Assim diz a palavra do Senhor. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Amém. Irmãos, temos a tendência a achar que possuímos coisas, né? Achamos que possuímos nossa casa, nossos filhos, nossos empregos. Achamos que essas coisas são nossas. Mas olha o que diz Deuteronômio 10:14. Eis que do Senhor, teu Deus, são o céu e o céu dos céus, a terra e tudo o que nela há. Na verdade, irmãos, não possuímos nada. Nem a nossa vida é nossa, nem nós mesmos somos nossos. Tudo é de Deus. Tudo é de Deus. E se usufruímos dessas coisas que pertencem ao Senhor, isso é por conta de graça e misericórdia. Amém? Nestes versos que acabamos de ler, Paulo declara a insondável sabedoria do Senhor, sua soberania, haja visto que ninguém deve nada, pois ninguém lhe pode dar de modo que se torne devedor. E, por fim, declara que todas as coisas se originam nele, ou seja, vêm dele, através dele, ou seja, por meio dele, e com fim nele, ou seja, para ele. Então, irmãos, todas as coisas existem para Deus, inclusive nós e nossas vidas. Amém? Então, irmãos, vocês que reconhecem a bondade e misericórdia do Senhor e nos permitir usufruir de todas estas coisas, vamos demonstrar nossa gratidão através de nossos dízimos e ofertas. Amém? Vamos fazer isso, irmãos, com alegria, como convém fazer. Como estávamos quando estávamos louvando, permaneçamos assim. Amém? Enquanto os irmãos vêm aqui, vamos escutar o hino 63. Você pode ficar de pé? Vamos louvar ao Senhor. Se na vida as vacas por ser
Oração diaconal? Queridos irmãos, eu me esqueci de uma coisa. Temos visitantes, além do reverendo Maurício e sua esposa, ou não? Eu realmente não vejo nenhum visitante. Então, assim sendo, irmãos, vamos para o último ato do nosso culto, ato de edificação. Convido aqui o mensageiro da noite, o reverendo Maurício. O reverendo Maurício, ele é pastor da Igreja Presbiteriana do Jardim Guanabara. Obviamente, ele está nos visitando, vai trazer a palavra hoje. E é um prazer para nós tê-los aqui, ele e sua esposa, sejam muito bem-vindos. E eu vou estar orando para que o Senhor nos abençoe e abençoe a ele nessa noite. Amém? Senhor Deus, obrigado, Deus. Como foi dito, Senhor, tudo é graça tua, Deus. Senhor, abençoa-nos mais nesta noite, Deus. Fala conosco, Deus. Fala aos nossos corações, que teu Espírito, Senhor, habilite-nos para entender a tua voz, Deus. A tua voz, Senhor, que será proclamada, Deus. A tua palavra que será proclamada, Deus, através do Maurício, Senhor. Abençoe-lhe, Senhor. Abençoe a mente dele, Deus. Para que ele possa, Senhor, falar com clareza, Deus. Falar, Deus, diretamente do que tu fala na tua palavra para nós, Deus. Que não seja, Senhor, palavras dele, que não sejam palavras dele, Deus. Que não sejam, Senhor, raciocínios puramente deles, mas que sejam, Deus, pensamentos teus para nós, Deus. Abençoa-nos, Senhor, em nome de Jesus. É o que eu te peço. Amém. Fique à vontade, querido. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós nessa noite de grande alegria, pois estar na presença do Senhor não há como ser diferente, não é? Oração por iluminação já foi feita e eu convido então a igreja a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, capítulo 15, penúltimo capítulo do Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 15, nós vamos ler a partir do versículo de número 42. Marcos 15, a partir do versículo de número 42. Oi? Tá joia. Uma aqui estava até regendo, né? Eu vi aqui, estava ajudando ali a Priscila. Agora leva elas lá para elas poderem aprender mais um pouquinho. Vocês oram pelas crianças? Opa, então vamos orar. Vamos colocar de pé. É um prazer grande. Lá no jardim eu trabalho com as crianças, né? Então é muito precioso para mim. Vamos orar. Senhor, Deus amado, nós agradecemos porque o Senhor é o Deus dessas crianças também, do coração de cada uma delas. E a gente pede ao Senhor de forma muito carinhosa, Senhor, habita no coraçãozinho de cada uma delas, ainda que tenham pouca idade, mas que venham a se tornar adolescentes, jovens, mulheres, homens, jovens, adolescentes, seres do Senhor, criados pelo Senhor, e que nunca se desviem dos seus caminhos. Que as tias, tios que vão falar para elas do Senhor, façam e também usem daquilo que o Senhor tem a dizer por coração, numa linguagem muito fácil delas entenderem. É a oração que fazemos em nome de Cristo. Amém, amém. Deus abençoe muito a vida de vocês, viu? Pensei que eu fosse ter a companhia delas aqui comigo. Tchau, vai com Deus. Tchau. Usaram até um lacinho diferente para poder diferenciar, né? Negócio de gêmeo é gêmeo, não é isso? Muito bem. A gente vai falar um pouquinho de memória hoje. Eu convido você mais uma vez a se colocar de pé.
Enquanto a gente fica de pé para ler a palavra, o Evangelho do Senhor, eu trago o abraço da igreja lá do Jardim, com a sua liderança e a sua membresia, para essa igreja que é irmã nossa, né, tão pertinho aqui da gente. E a gente vai ler então a palavra a partir do versículo de número 42, e a gente vai fazer essa leitura de forma alternada. Eu leio os pares, a igreja os ímpares, e a gente lê o último, o 47 juntos, tá? Diz assim a palavra do Senhor: ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, José da Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Mas Pilatos admirou-se de que ele já tivesse morrido, e tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que morrera. Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. Este, baixando o corpo da cruz, envolveu-o em um lençol que comprara e o depositou em um túmulo que tinha sido aberto numa rocha, e rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Ora, Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde ele foi posto. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja pode se sentar. E agora, José? Lembram dessa poesia de Drummond, né? Que faz essa pergunta. E a gente está aqui falando de um José que entrou para a história registrada na palavra do Senhor, de um homem que foi usado para que nos trouxesse alguns ensinamentos através de Cristo Jesus na vida daquele homem e, consequentemente, também na nossa vida. E agora, José? A gente vai falar do corpo, o corpo de Cristo, que foi tratado da forma como a gente sabe, desde o nascimento, né? Aquele menino vivo que não tinha um lugar direito para um enxoval bonitinho, né? Como temos para os nossos filhos de hoje. Mas o fato é que a história nos conta que Herodes, esse que cedeu o corpo a esse José, desde muito tempo ele queria ver o corpo desse menino. Ele queria ver o corpo de Jesus. E Herodes provavelmente estava feliz agora, porque ele estava vendo o corpo de Jesus como ele queria ver desde que Jesus era criança, neném. Vocês vão se lembrar comigo, e Mateus registra isso no capítulo 2, do versículo 1 até o versículo de número 12, quando conta a história que os magos que passaram por ali, seguindo a estrela, querendo adorar ao rei menino que havia nascido, vocês vão de lembrar comigo que passaram por Herodes, e Herodes disse para eles: olha, vai até onde o menino havia nascido, e depois vocês voltem por aqui e me contem onde esse menino está, porque eu também estou querendo ir lá adorar esse menino. Lembram disso? Lembram dessa história? Na verdade, ele não queria concorrente, ele queria matar o Senhor Jesus antes que ele pudesse vir a ser uma criança a correr como as nossas crianças estavam correndo aqui. E aí a gente lê ainda naquela passagem que, advertido por uma divina sensação daqueles magos, eles resolveram então voltar por outro caminho e não dizer para Herodes onde o menino estava. E Jesus cresceu, se desenvolveu aos 12 anos de idade, mais ou menos, estava sentado junto com os doutores da lei, discutindo com eles, conversando com eles, argumentando com eles, e era uma argumentação muito mais do que adulta, era uma argumentação divina. E ele cresceu mais um pouco, e veio então a atingir uma idade em que, naquele tempo, a idade de 30 anos, era a idade em que a pessoa era considerada adulta. Veja só. Há algumas décadas, a gente era obrigado a tornar adulto muito jovem, lembra? E agora a gente está num outro tempo, em que os nossos jovens se tornam adultos mais tarde. Tem uns que
que a gente sabe que amadurece muito rápido, né? Mas a gente vai mudando de situações ao longo da nossa vida. Mas o fato é que naquela região ali havia essa questão do Senhor Jesus adulto, depois dos 30 anos, que durou mais ou menos ali os 3 anos de seu ministério adulto aqui na terra. Agora, adulto, finalmente tínhamos o corpo de Jesus pendurado na cruz, morto, pronto para ser sepultado. Coisa que machuca tanto a gente, a partida de alguém que a gente ama. O fato é que tínhamos agora um corpo que Herodes podia ver e liderar sobre aquele corpo morto, ainda que por um instante. Porque Herodes agora ele tinha autoridade até para dizer se poderia ou não sepultar. Se os membros da família daquele corpo morto poderiam ter o seu corpo de volta, para que pudessem cuidar do corpo ainda como uma memória de quem a pessoa foi. Herodes podia dizer sim ou não, dependendo do corpo que estivesse morto, dependendo do que aquele corpo tivesse feito em vida. Herodes podia entregar esse corpo à família ou não. O que acontece é que José, ele foi autorizado a receber então esse corpo, ainda que não fosse da família. Olha que interessante. Mas ele foi dado autorização para que ele pudesse pegar esse corpo e sepultar esse corpo, cuidar desse corpo e sepultar esse corpo. E esse corpo foi colocado num túmulo e rolado uma pedra grande para tapar esse túmulo. Não era para nenhum tipo de dificuldade. Era justamente para fazer como foi a mesma pedra que foi rolada no túmulo de Lázaro. Lembram de Lázaro? Da pedra que teve que ser removida e revolvida lá para tapar a entrada do túmulo, por um motivo muito óbvio, do porquê que nós enterramos as pessoas, do porquê que nós lacramos as pessoas depois da morte. Os corpos são lacrados, para que não exalem cheiro, porque a matéria orgânica se desfaz. E ali aquele corpo passou um dia se desfazendo, o segundo dia de igual forma, mas a gente sabe o que aconteceu no terceiro dia. A gente sabe muito bem. A gente está aqui hoje prestando este culto ao dono deste culto, ao Senhor, é porque o Senhor ressuscitou. Aleluia. Porque o Senhor ressuscitou das entranhas da morte. Não interessava o que Herodes queria fazer dos corpos das pessoas, da autoridade que tinha sobre os corpos das pessoas. Não interessava nada disso. Porque é muito maior do que qualquer túmulo que pudesse prender. Deus é muito maior e Jesus é muito maior do que a morte. Ele é muito mais poderoso do que aquela de quem nós julgamos ser a mais poderosa sobre a nossa vida, pois não é. A gente vai ver que Paulo, escrevendo aos Coríntios, vai dizer que o último inimigo a ser vencido é a morte, e não a nos vencer, percebe? Mas o fato é que a gente muitas vezes olha para a morte como a pior das coisas para nos acontecer. Para aqueles que são em Cristo, a morte é verdadeiramente uma passagem de uma vida ruim para a melhor de todas as vidas. Mas eu sei que é difícil a gente entender isso, porque a gente ama, a gente quer permanecer vivo, e é bom que a gente tente permanecer vivo o máximo que a gente puder, cuidando da nossa vida, cuidando da nossa saúde. É importante isso, não tenho dúvida disso. Mas o fato é que ali agora estava um corpo que a sua matéria orgânica começava a se desfazer. Ou você acha que, por exemplo, Jesus, ele, depois de morto, aqueles 2 dias que ele passou morto, e verdadeiramente morto, a gente tem que entender isso, a matéria orgânica dele muito provavelmente estava acontecendo como todas as matérias de todas as pessoas deste mundo.
Mas só que enquanto nós, depois de estarmos na glória com o Senhor, a nossa matéria vai se desfazer até virar só ossos, Jesus é capaz de mudar tudo isso na sua própria vida, pois Ele é poderoso para fazer isso. E fez. O fato é que, por exemplo, não só na vida dele, mas Ele fez isso também com quem Ele quis. Lembram de uma menina jovenzinha, que Jairo foi perguntar para Jesus: Jesus, minha filhinha está morrendo. E Jesus, quando chega naquela casa, depois de ter caminhado um pedaço com Jairo, chega e as pessoas naquela casa estão chorando muito, e Jesus diz assim: olha, ela só está dormindo. E as pessoas riram dessa fala de Jesus, e Jesus disse para a criança: Talita, come, que é o que Marcos registra, né? Menina, eu te ordeno, levanta-te. Como ele diz para Jairo: Jairo, vem para fora. E Jairo então sai todo atado, né? Todo enrolado em pano, e as pessoas precisam tirar as ataduras de... Mas Jesus não. Jesus, a gente lê sobre ele que quando chegou lá, os panos, os trapos que José tinha envolvido o seu corpo, estavam colocados à parte, porque ele ressuscitou, não está mais aqui. Então, as histórias, essa história que nós acabamos de ler, nos é contada nos 4 evangelhos. E eles se complementam, eles se completam, eles trazem informações aqui variadas, mas todas apontando para o mesmo desfecho. O fato é que, quando nós lemos que ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, ao cair da tarde, era importante que José pegasse o corpo de Jesus o quanto antes. O que acontecia na sexta-feira à tarde, às 18 horas, a hora que começa o culto aqui, às 18 horas lá, às 18 horas começava então o Shabat, que era o sábado, o dia do descanso. E depois das 18 horas da sexta-feira, nada poderia ser feito. Nada. E a gente sabe daquela história que Jesus diz: olha, o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Eu sou o Senhor do sábado, Jesus diz. Quando ele curou muita gente no sábado, nas sinagogas inclusive. E as pessoas não, né? Os maiorais, os que se achavam doutores da lei, se escandalizavam porque Jesus chamou um homem uma vez no meio da congregação, e era sábado, e o homem tinha uma mão defeituosa, e Jesus diz: estende a sua mão. E o homem estendeu e ele curou a mão. E era sábado, um escândalo para aquelas pessoas. E José, então, ele entendia muito bem essa questão do sábado, do descanso. Então, ele fez tudo muito que às pressas, para que ele pudesse, então, pegar o corpo de Jesus, e antes das 6 horas da tarde, está tudo pronto, e Jesus sepultado, para que ele não estivesse de entrar por dentro do sábado, fazendo alguma coisa que não poderia. Meu irmão, muito obrigado por você ter trazido água para mim, viu? Valeu. Vou fazer às vezes aqui. A gente estava lendo a palavra, não tive a oportunidade de agradecer, mas agora eu agradeci. Fecho parênteses aqui. Então, José tinha muito essa questão de saber que ele não poderia avançar dentro do período de Shabat, do descanso. E ele então pega o corpo de Jesus, vai até Herodes, e a gente sabe que chegar até Herodes não era para qualquer pessoa. E aqui então a gente começa a entender, afinal de contas, quem é esse José de Arimateia? Arimateia não é um sobrenome, né? É a cidade de onde ele vinha. E não era uma cidade das mais importantes daquele lugar. Mas ele sim era importante. Então veja bem, José, apesar de ser de uma cidadezinha inferior de Arimateia, mas ele está entre os maiorais, porque a gente vê aqui, vindo José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio. Não era pouca coisa. Esse homem tinha uma posição social muito elevada. E José de Arimateia ali então, ele, dada a sua importância, ele tem, através dessa importância social,
ele consegue chegar até Herodes. Não era como eu e você tentar chegar a Herodes, mas ele conseguia chegar até Herodes. E ele chegou, e então, tendo pedido o corpo de Jesus. Mas olha que interessante, fala que José de Arimateia, que era ilustre membro do Sinédrio, e que também esperava o reino de Deus. Espera aí. Como assim? Eu sei que as pessoas esperavam o reino de Deus. Mas quando as pessoas que esperavam o reino de Deus, os doutores da lei, as pessoas importantes, ilustres do Sinédrio, porque se vocês vão de lembrar comigo também, que esses membros do Sinédrio foram aqueles que estavam querendo a todo custo matar Jesus. Eram essas pessoas que procuravam alguma coisa que Jesus fizesse ou falasse para que pudessem matá-lo. Tentavam encontrar de tudo, mas não conseguiam. Mas José de Arimateia estava lá no meio desses homens. Mas ele esperava o verdadeiro reino de Deus. Muitas vezes, por mais que ele fosse um ilustre membro do Sinédrio, ele tinha um quê de diferente. E por que eu digo que os evangelhos se completam? Porque num dos evangelhos vai dizer que, apesar dele ser membro ilustre do Sinédrio, ele não, abre um parênteses lá na parte desse evangelho, dizendo assim, olha, ele não, apesar de ele não concordar com o que estavam fazendo com Jesus. Olha que interessante. Então, por mais que ele fizesse parte daquele grupo, ele não estava de acordo com o que aqueles homens estavam fazendo. Tanto que ele então pede e vai até Herodes para cuidar daquele corpo. Talvez por misericórdia que ele tinha da família. Porque junto lá de Jesus, o que tinha? Um punhadinho de mulheres aos pés da cruz, lembram? E João, que estava por ali, que Jesus fala assim, olha, cuida aí, ela agora é sua mãe, e ele agora é seu filho. Fora isso, quem é que poderia tirar o corpo de Jesus de lá? Quem se atreveria em fazer isso? E um outro evangelho diz que Nicodemos ajudou. E quem era Nicodemos? Era um outro membro do Sinédrio, olha só. Então, no meio de gente ruim, o Senhor busca gente boa de lá desse meio. E aí, diz que esses dois, José, e ajudado ali por Nicodemos, eles então cuidam do corpo de Jesus, envolvem o corpo de Jesus, e diz que José, ele comprou um pedaço de pano, um pedaço de linho, para poder envolver o corpo de Jesus, para dar um pouco de dignidade àquele que havia vivido, aquele que tinha dito tantas palavras, aquele que deu tanto para o povo, aquele que curou, aquele que restaurou a vida, aquele que deu dignidade para as pessoas, aquele que falava tanto do reino de Deus, o reino que José de Arimateia aguardava tão ansiosamente. Alguma semelhança conosco? Por acaso nós não aguardamos um retorno? Nós não aguardamos uma vinda? Nós não aguardamos o retorno daquele que veio, que pisou nessa terra, que foi à cruz por nós, que morreu e foi sepultado, e que ressuscitou, e que está sentado à destra de Deus, aguardando um momento eterno na sua eternidade, de que muitas vezes nós achamos que está demorando, por isso a gente canta, Maranata, ora vem Senhor Jesus. A gente espera tanto esse retorno, não é mesmo? Já pensou se ele se desse na nossa época? Que forte seria, mas que maravilhoso seria. Mas ainda que não seja na nossa geração, a gente vai morrer com essa esperança dentro do coração, ou não? Essa esperança não pode morrer dentro de nós, assim como não morreu no coração de José de Arimateia. E ele então dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. E Pilatos admirou, falou assim, mas será possível que ele já morreu?
Mandou um centurião dele lá para certificar que o corpo já realmente estava sem vida. O centurião volta com a resposta para ele, dizendo, não, já morreu mesmo, e ele então autoriza José de Arimateia a tirar o corpo da cruz. Versículo 46. Este, baixando o corpo da cruz, envolveu em um lençol que comprara e o depositou em um túmulo que tinha sido aberto numa rocha. Todas essas coisas aqui é para que se cumprisse a profecia. Tudo isso estava dito lá no Antigo Testamento. As pessoas muitas vezes viviam isso, mas não sabiam o que estava vivendo muitas vezes. Essa história de enterrar Jesus no túmulo da forma como ele foi enterrado, de morrer da forma como ele morreu, é para que se cumprisse a Escritura. É para que se cumprissem as promessas de Deus. E a gente sabe que as promessas de Deus não falham. Não falham nunca. Nós falhamos, mas Deus nunca falha. Deus nunca falha. E aí ele vai e pega, então, esse corpo, envolve num lençol e deposita nesse túmulo que havia sido aberto numa rocha e rola uma pedra para a entrada do túmulo. Alguns aspectos aqui da vida desse José de Arimateia para a gente não perder de vista. E agora, José, a gente pode perguntar. Porque no dia seguinte, passado o Shabat, ele estaria de novo no meio do Sinédrio. No meio do monte de gente que estaria comemorando, celebrando a morte de Jesus. Enquanto isso, José de Arimateia teria sido visto, pegando aquele corpo, tratando daquele corpo com todo carinho, que ainda pudesse ser feito, ainda que antes que ele começasse a feder. E agora, José? Ele estaria lá no meio do Sinédrio. Nicodemos estaria no meio do Sinédrio. Talvez eles fossem os próximos interrogados, dizendo assim, olha, o que vocês estavam fazendo? Vocês, por acaso, nutriam algum sentimento amoroso por esse Jesus que a gente procurou matar e conseguimos? Eles não sabiam que o que eles fizeram, a conquista deles de conseguir levar Jesus à morte, também era para que se cumprisse a profecia. Que ele deveria ser morto, como um cordeiro, imolado como um cordeiro, que não abriu a boca, não reclamou, mas foi à cruz, enfrentou a morte, a pior das agruras desse mundo, enfrentou a pior das dores, que, volto a dizer, que não foram os cravos que passaram por sua carne. A maior das dores que ele sentiu foi a dor do peso do nosso pecado sobre a sua vida. De nós que nem existíamos ainda, cronologicamente falando. Na eternidade, sim, nós já existimos porque Deus é eterno. E Jesus, então, leva a dor do nosso pecado sobre seus ombros. Pelas suas pisaduras nós somos sarados. O Cordeiro de Deus que foi morto para que tivéssemos vida. E aí eu digo para vocês, mas por que será que José de Arimateia, ele não foi contra, ele não levantou uma bandeira contra a morte de Jesus, contra o que estavam fazendo com Jesus? Será que ele teria sido um covarde? E aí eu digo para vocês, não pensem assim de José, não pensem assim dele, porque veja bem, é bom nós estarmos vivos para que a gente leve o Evangelho de Cristo aonde quer que for. A gente sabe que a gente tem liberdade de chegar aí, fora, e falar de Jesus para as pessoas, não temos? Temos uma certa liberdade. A gente não tem aquela perseguição, por exemplo, como a gente tem lá no Oriente. A gente não tem esse tipo de perseguição, a gente sabe disso. A gente não vai ser enfileirado na Praia da Bica e levar cada um tiro na cabeça por estar simplesmente dizendo que é de Cristo. Vai acontecer isso? Não.
por enquanto está tudo certo. Mas a gente vai falar de Jesus para as pessoas? É fácil. As pessoas aceitam a sua fala, a sua abordagem, tranquilamente. Mais ainda, as pessoas de repente aceitam o seu estilo de vida, de servir a Jesus. Você é aceito em todas as rodas sociais aí tranquilamente. Então a gente recebe um pouco de perseguição também, ainda que velada, ainda que encoberta. Mas é importante nós permanecermos vivos para que a gente possa levar a tempo e fora de tempo a palavra do Senhor. Não importa, porque na verdade não é a nossa fala que convence ninguém, não é o nosso dizer que vai converter alguém, não é a nossa atitude que vai converter ninguém. Afinal de contas, quem foi que converteu o seu coração? Jesus Cristo. Foi seu Espírito Santo. Foi Deus, o Pai de toda a eternidade, que me convenceu. Eu sei, minha esposa está aqui, que o instrumento usado foi minha sogra. E depois diz que sogra não presta, olha só. Quem disse que não? Quem foi que me convidou a primeira vez para pisar numa igreja evangélica? A minha sogra. Usou um tipo todo estranho. Eu vou contar para você resumidamente. Eu comecei a ir à igreja, porque afinal de contas, agradar a sogra. Foi por isso. Sério, lógico. Porque imagina só, já estava namorando a filha dela. Não aceitar um convite, ia pegar mal, né? Aí eu comecei a ir, só para ficar bem na fita, vamos dizer assim. Até o dia que eu tomei coragem e disse não. Hoje não vou não. Ela foi, a minha namorada à época foi, ela voltou, que eu voltei para lá para continuar namorando, ela virou para mim e falou assim, perdeste um ponto comigo. Eu falei, ixi. Eu falei, e agora? E aí vem aquele coração duro, sabe? Aquela perseguição velada que eu falei agora há pouco, sabe? E o que aconteceu com alguns próximos convites? Eu disse não. Eu disse não. Não, hoje também eu não vou. E é um domingo ou outro. Mas algumas vezes eu dizia, não, hoje eu não vou. E o que eu ouvia quando ela chegava? Perdeste ponto comigo. Perdi alguns pontos com ela. Eu não sabia que eu tinha perdido muito mais ponto comigo mesmo, sabe? Ela foi um instrumento, mas quem me convenceu de verdade foi o Senhor. Porque é Ele quem convence, é Ele quem transforma, é Ele quem nos chama das trevas para a sua maravilhosa luz. E hoje eu não quero perder mais. Quando eu fui convidado para estar aqui hoje, eu falei, bênção, lá no jardim não está tendo culto à noite, só está tendo de manhã, fui hoje de manhã e estou pegando a bênção aqui à noite. A bênção da comunhão dos santos, olha só que maravilha. José, então, ele estava ali no meio, por que ele não levantava a bandeira de Cristo no meio daquele povo? Apesar dele ter essa bandeira dentro do coração. Porque eu digo para vocês que se de repente a gente está num lugar onde a perseguição é muito séria, vale a pena a gente ficar vivo e testemunhar de Cristo, ainda que a gente nem use a palavra, mas que a gente use a palavra do Senhor plantada dentro da gente, com tudo que a gente tem, com todas as forças que a gente tem. Por isso é que a palavra, muitas vezes, não deve estar só aqui, ela deve estar aqui, mas deve estar aqui, deve estar aqui, porque eu preciso compreender e entender o que ela diz para mim, para que eu vivendo isso, o que sair da minha boca glorifique o nome de Deus. E eu tenho certeza que a palavra do Senhor e Jesus Cristo estava dentro do coração de José de Arimateia. Estava. O que ele viveu de calmaria, talvez, ainda que ele não concordasse, fosse voto vencido ali, no meio daqueles importantes do Sinédrio, provavelmente, o domingo,
a segunda, os dias depois do Shabat, iam ser terríveis para ele no meio daquele povo do Sinédrio. Imagina então no terceiro dia. Imagina, quando então começou a correr a notícia que Jesus havia ressuscitado. Mas eu quero parar um pouquinho aqui com vocês, meus irmãos, no versículo de número 46. No versículo de número 46, a gente diz: este, baixando o corpo da cruz, envolveu em um lençol que comprara e o depositou em um túmulo. Túmulo. O que é um túmulo? Túmulo é um lugar de memória, não é? Vocês já pararam para pensar nisso? Que túmulo é um lugar de memória? É um lugar que a gente só se lembra da pessoa que foi posta ali, mas não tem ela mais. Túmulo é um lugar de memória. Aterro de Botafogo. Todos aqui são do Rio? São, né? Aterro de Botafogo tem um monumento grande lá. Monumento ao soldado desconhecido, lembra? É um túmulo. Vocês sabiam que ali é um túmulo? Aquele lugar, o monumento à memória, ali é um túmulo. E o interessante aqui é que a palavra usada para túmulo aqui é mnemoi. Lembram vocês alguma coisa? Vocês já ouviram falar em mnemônica? É uma palavra diferente, estranha, né? Mnemônica é que, para quem gosta de jogar com aqueles aí de forca, né? É uma palavra deliciosa, porque começa com M e a segunda letra é N. Mnemônica, né? É estranha, né? Mas essa palavra nada mais é do que, para você se lembrar de alguma coisa, você faz relação com outra. Tá? Mnemônica veio dar para a gente um monumento. Percebe como é que o som parece? Mnemônica, monumento. Eles se parecem um pouco. Porque de túmulo é isso. O túmulo aqui é para guardar a memória de alguém. O túmulo, ele só serve para a gente lembrar das pessoas. É um monumento. É um lugar de memória. Ainda que seja uma memória só daqui de dentro ou daqui de dentro do coração, mas a gente não tem mais fisicamente a pessoa. O grito da terra, o monumento lá do soldado desconhecido, né, o epitáfio é aquilo que escrevem lá em cima da lápide lá do túmulo, né? E que um dia eu escrevi dizendo assim, é curtinho esse poema, que diz assim: fui conhecido de minha mãe, fui conhecido de meus amigos, hoje velado perpetuamente padeço sob o epitáfio de soldado desconhecido. É um soldado desconhecido para a maioria de nós. Mas para as mães, para os pais, para os amigos, daqueles soldados que foram para a guerra e morreram, não eram desconhecidos, não. Jesus não era desconhecido, mas ele foi colocado num lugar de memória, num mnemoi, num túmulo. Ele foi colocado ali para que a sua memória não se perdesse. José de Arimateia envolveu aquele corpo num lençol para cuidar daquele corpo, para cuidar o máximo que pudesse daquele corpo, para que preservasse, e os aromas que eram levados, era justamente para poder preservar o máximo que pudesse do corpo, sem antes jogar a pedra para poder estar. Lembram que as mulheres foram com aromas lá no primeiro dia da semana, à alta madrugada, e os evangelhos nos contam isso, com aromas para quê? Para poder jogar em cima do corpo, para o corpo feder o mais tardiamente possível, para que a memória não se apagasse. Mas só que o que José de Arimateia estava fazendo ali, junto com Nicodemos, de envolver aquele corpo, de
jogar uns aromas. Aquele corpo ali não era simplesmente uma memória. Não era uma memória colocada ali naquele monumento, naquele túmulo. Aquele corpo que estava ali era um corpo que padeceu na morte, sim. E a gente sabe que ele padeceu, ele morreu verdadeiramente. Mas o que menos José esperava, apesar de ter uma esperança dentro do seu coração, que o texto nos diz, que ele esperava o reino de Deus. Não em Jesus. Percebe? Lembram que aqueles seguidores de Jesus, eles voltaram para os seus afazeres? Depois de Jesus pendurado na cruz, quando perceberam que Jesus morreu com ele a esperança. Acabou. Voltaram para suas cidades, voltaram para os seus afazeres. Lembra de Pedro o que foi fazer? Vamos pescar. Acabou. Esse que me resgatou lá das redes e que me colocou para ser um dos seus servos, um dos 12 ali, pertinho dele o tempo todo. Pedro convida os seus amigos, dizendo: o que a gente vai fazer agora? Vamos pescar. Vamos voltar para as nossas atividades. A esperança acabou. Aquele de quem nós esperávamos tanto, está enrolado num lençol, começando a se decompor. Acabou. Acabou. E agora, José? E agora? E agora, José? Acabou sua esperança? Acabou. Aquele corpo que José envolveu ali junto com Nicodemos no lençol e encheu de perfume para que a sua memória permanecesse, ainda que por pouco tempo, antes que não desse mais jeito e que tivesse que jogar uma pedra definitivamente, até esperar o corpo se desfazer por completo. Aquela esperança ressuscitou o terceiro dia. Na verdade, aquela esperança nunca morreu de verdade. Porque assim como nunca morreu de verdade, ela deve estar viva dentro do nosso coração até hoje. Ainda que a vinda de Jesus não se dê no nosso tempo, essa esperança a gente não pode perder. Ela deve estar com a chama acesa, mais acesa do que a chama naquele monumento lá na praia de Botafogo. Uma chama perene que fica ali sendo alimentada por um combustível para permanecer acesa. Mas o combustível que alimenta essa chama dentro do nosso coração tem um nome. Aquele nome que o lençol não foi capaz de segurar. Aquele nome que era mais perfumado, mais cheiroso do que os aromas que foram levar lá para ele. O bom perfume de Cristo é aquilo que alimenta as nossas vidas. Jesus Cristo é o verdadeiro fomentador, é aquele que verdadeiramente nos alimenta a esperança, para que nunca a percamos de vista, desculpa. Porque Jesus Cristo, ele morreu de verdade, como homem, mas ele vive eternamente. Ele vive. E José de Arimateia hoje aproveita com ele, goza com ele, no reino de Deus, para que um dia todos nós possamos estar juntos de José, glorificando, exaltando, bendizendo o nome daquele que um dia, como a gente acabou de cantar aqui, né? O cordeiro que foi morto, mas que ressurgiu. O que José comprou ali para embalar, o que Herodes finalmente podia dizer, né, olha, vou comemorar. Aquele menino que eu queria ver morto, demorou alguns anos, mas hoje ele está morto. A gente pergunta para Herodes, é verdade isso? Não. A gente sabe que Jesus vive. É por isso que a gente louva, é por isso que a gente glorifica o nome dele. Porque ele vive. Porque
se ele não vivesse, se Jesus Cristo não ressuscitou, o que Paulo vai dizer? A nossa fé seria vã. E eu pergunto para você, a sua fé é vã? Não. Nossa fé tem um nome, não tem? Qual é? Jesus Cristo. A nossa fé tem esse nome. O nome que é mais poderoso do que a morte. O nome que é mais poderoso do que o cheiro de morte. Mas é um nome que tem cheiro de vida. Jesus Cristo é cheiro de vida. Jesus Cristo é muito mais do que um mnemói, do que uma memória, do que um túmulo. Na verdade, o símbolo de Cristo é o túmulo vazio. O símbolo de Cristo na nossa vida é o túmulo vazio. Um túmulo que não tem cheiro de morte, mas que exala perfume de vida. Nesse Jesus eu espero. Ainda que eu morra, como ele morreu, e que meu corpo fique lá no cacuia, até virar ossos, que no meu caso não vai ser muito difícil. Rapidinho. Mas a minha esperança é maior do que essa morte. A nossa esperança é maior do que qualquer morte, porque a nossa esperança tem cheiro de vida em Cristo Jesus. Que Ele assim nos abençoe, para a honra e glória dEle mesmo. Amém. Queridos irmãos, que coisa boa. Que coisa boa pensarmos que temos cheiro, perfume de Cristo em nossas vidas. Amém? Morremos com Ele. Nós morremos para o mundo, mas vivemos com Ele para a eternidade, exalando o cheiro de Cristo. Coisa maravilhosa. Irmãos, eu vou pedir ao pastor para que dê a bênção apostólica. E após isso a Priscila vai dar alguns avisos, mas eu vou pedir a ela também, temos tempo, para que ela cante o hino 177. Amém? Exatamente. Pastor, o senhor pode dar a bênção apostólica? Vamos nos colocar de pé. Vamos orar e receber a bênção. Senhor, nosso Deus, nós agradecemos ao Senhor, porque a palavra do Senhor ainda nos ensina, ainda fala com o nosso coração, e a gente pede ao Senhor, Pai, que a esperança maior da nossa vida, que esteja com a chama sempre acesa, perpetuamente dentro do nosso coração. A despeito de qualquer coisa que nos aconteça, que essa esperança não seja colocada somente na memória, mas que seja colocada na nossa vida em prática, na nossa vida para sempre contigo, que começa desde já, pois sabemos que o Senhor é o dono da vida eterna, o Senhor que venceu a morte por nós, para que tivéssemos vida e tivéssemos vida em abundância. Nós agradecemos ao Senhor por tudo, em nome de Cristo, o nosso Senhor. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e único Pai, e as consolações, o fruto e a direção do Santo Espírito do Senhor, repouse sobre a sua vida, igreja amada de Cristo, e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, não somente hoje, mas por todo sempre. Amém. Amém.
dois avisos. O primeiro é que amanhã, dia 15, certo? Amanhã, nós teremos um encontro das nossas crianças, né, que a nossa OCP ainda não é formada mais, né? Que algumas crianças saíram e foram para a UPA. Então, a nossa UCP, hoje tem a Rebeca... Não, nós temos o CP organizado assim. A Rebeca, o Guilherme e mais alguém que eu não estou lembrando. Mas temos uma UCP. A UCP e a UPA vão se encontrar amanhã na casa do Fábio, nosso licenciado Fábio, e lá nós vamos passar um dia inteiro na praia, e louvando ao Senhor, e fazendo brincadeiras, e aprendendo um pouco mais sobre a palavra. E então, eu faço um pedido aos pais que aqui estão, né, para que enviem seus filhos. Nós iremos iniciar lá às 10 horas da manhã. Eu acredito que a tia Águida ainda vai passar um lembrete para os pais, mas estaremos lá a partir das 10 horas da manhã. Eu chegarei às 9. Se Deus quiser, estaremos lá o dia inteiro participando, vamos fazer um piquenique, vamos lanchar juntos, almoçar juntos, vamos passar um dia maravilhoso, e mesmo que chova, vá. Viu, Bia? Viu, Mariana? Não sei onde Mari está. Tá bom? Alê, então, nós vamos estar lá, firmes, mesmo se chover, vá. Porque nós estaremos, lá tem cobertura, a gente brinca ali, não tem problema. Tem brincadeiras para fora e para dentro, sem problemas. Então, estaremos lá, se Deus quiser, a partir das 10 da manhã, na casa do tio Fábio. Outro aviso que eu gostaria de dar, Israel, por favor, é sobre o nosso retiro de carnaval do ano que vem. Pode passar, pode passar. E aí está o nosso local, viu? Lá no sítio Ebenezer, de Guapi, e coloquei lá um endereço para quem quiser depois pegar, e não puder ficar todos os dias, porque o sítio foi aberto para a gente de sexta do carnaval até quarta-feira de cinzas, 6 dias. 6 dias, gente. Então, com certeza, a equipe que vai organizar chegará na sexta-feira à noite, e aí nós vamos organizar as atividades, né, tudo que vamos fazer a cada dia que vamos estar lá juntos. Então, vai estar aberto de sexta-feira até quarta-feira, meio-dia, 2 horas da tarde. Pode passar. E nós temos várias coisas nesse sítio que são muito legais. A piscina, que é a parte de lazer. Então, nós temos uma piscina que não é gigantesca, mas também não é muito pequena, comporta a quantidade de pessoas que queremos levar, que é entre 60 e 70 pessoas. Pode passar. Nós temos também a parte de lazer de jogos de mesa e umas travezinhas de futebol, mas nós temos o campo também. Não tem a foto aqui para os irmãos, mas a Raquel me informou que existe um campo de futebol e também existe as traves de vôlei. Se a gente quiser jogar um vôlei, também dá para jogar, porque tem. Tá bom? Totó, mesa, para a gente fazer vários jogos. Pode passar. Pode passar, pode passar. Também temos brinquedo para as crianças. A foto está pequena, mas lá no fundo a gente tem um escorrega, tem balanço, tem um negocinho de girar. Então, tem uma parte também de brinquedos para crianças pequenas. Pode passar. Temos os locais. Nós temos o local para cultos e reuniões. Tem um espaço aberto bem bacana, bem logo na entrada, que é coberto. Dá para a gente montar os aparelhos do louvor, dá para a gente levar um teclado, dá para a gente montar o violão. É um espaço bem bacana para a gente fazer o culto, que pode ser do lado de fora, mas também pode ser do lado de dentro. Pode passar. Também temos local para diversas atividades, que é um espaço bem aberto, que a gente pode fazer brincadeira, a gente pode fazer um luau, que é a nossa intenção, de fazer um luau. O dono do sítio falou que a gente pode fazer uma fogueira, então vai ser bem legal. Tem como a gente fazer reuniões de oração também no espaço, brincadeiras, o que a gente quiser, o que a gente tiver de atividade para fazer, cabe nesse local. Pode passar. E aí nós temos locais para diversas atividades. Tem um salão bem legal, onde tem um telão. Eles têm um telão, tipo a gente aqui na igreja, com um projetor,
que a gente pode fazer um cine pipoca, a gente pode fazer depois um debate sobre um filme, e a gente pode fazer reuniões também, reuniões de oração, de louvor, para nós cantarmos em grupos pequenos, em grupos grandes, não tem problema. Pode passar. E as comodidades. Todos os quartos que tem lá são quartos de suíte. Então, são 7 quartos, e nesses quartos tem o banheiro. Não temos quartos, por exemplo, para uma família pequena. Não são todos, mas a maioria tem. Gente, qualquer dúvida, a Raquel vai tirar na semana que vem. E a Yara também foi lá no sítio ver, né? Então, a Yara também está por dentro. Mas nós temos camas de casal com camas de solteiro, temos beliches com camas de casal, beliches com camas de solteiro, não é isso? E camas de solteiro, que a gente não tem problema os casais unirem também, né, para dormirem juntos. Mas a gente não tem aquele quartão, tipo, homens e mulheres, né? São suítes, por exemplo, família da Débora pode ficar com a minha família, se a sua irmã... É irmã? Não. Irmã? Se sua cunhada for, ela também pode ficar junto com vocês, e o Wagner, no caso, participando também, a gente pode ficar no mesmo quarto. Dá para conseguir conciliar 2 famílias juntas e não precisa ficar um tumulto num quarto, né, num quartão. Pode passar. Nós temos vários banheiros lá, né, Yara? Muitos banheiros, então não precisam ficar preocupados com isso, de tomar banho, de ter que esperar o outro se arrumar e a gente entrar no banheiro e ficar uma sujeirada. Não, tem bastante banheiro para a gente tomar banho, ninguém vai ficar mal cheiroso na hora do culto. Nós temos churrasqueira e foi combinado com o dono do sítio que vai ter um dia que vamos fazer churrasco, porque nesse feriadão temos 2 pessoas aniversariando aqui na igreja, e nós vamos comemorar o aniversário da Yara e da Lísia. Da Lísia, do pastor, e a Yara. Então, nós vamos comemorar com o churrasco. Nós temos uma copa muito boa, temos mesa, tem um mesão, temos uma cozinha super equipada, tem micro-ondas, tem fogão, tem prato, tem talher, não precisa a gente levar nada, prato, talher, nada. O que temos que levar é roupa de cama, toalha. O restante tem lá, copo, garfo, caneca, tudo tem lá. Pode passar. Bom, não precisaremos de ninguém na cozinha. Olha, que legal! Não precisaremos descascar alho, descascar cebolas, não precisaremos cortar carnes, aí os churrasqueiros de plantão. Acredito que os churrasqueiros de plantão, sim, mas que nós não iremos ao mercado comprar as carnes, comprar as coisas. Nós teremos uma equipe do sítio para cozinhar para nós. É claro que em tudo que eles pedirem, né, ajuda, nós vamos auxiliá-los. Também não vamos largar o prato em qualquer lugar para que eles venham retirando, não. E também não precisaremos nos dividir para ficar limpando os 13 banheiros que temos disponíveis para nós, né? Nós também teremos uma equipe de limpeza do próprio sítio para nos ajudar nessa tarefa. Gente, todo o preço desse sítio está incluído. Limpeza, alimentação. A alimentação é café da manhã, almoço e janta, não é isso, Yara? Então, nós temos 3 alimentações nos 6 dias. Excetuando sexta, porque é sexta-noite, né, que a gente chega, e quarta-feira, que também não tem a janta, porque a gente sai até o almoço ou logo depois do café da manhã. Mas, contando assim, tipo, 5 dias, nós teremos cama, mesa, banho, teremos alimentação e, com certeza, se qualquer um de nós formos procurar um lugar para ficar no carnaval, tranquilo, num lugar super tranquilo, em Guapimirim, no sítio, às vezes perto de cachoeira, não sei se durante o nosso planejamento a gente vai ter um tempinho de sol, por exemplo, para ir a uma cachoeira próximo que tem ali perto mesmo, você não vai encontrar um local com um preço acessível nesses 5 dias com alimentação completa, por menos do que a gente encontrou. Pode passar. Crianças de 0 a 5 anos não pagam.
Crianças de 6 a 9 anos pagam metade. E 10 anos para cima, nós pagamos integral. O preço por pessoa é R$ 380, com tudo incluído. Tudo. Tudo. Então, nós podemos dividir, Raquel pediu para que eu avisasse e deixasse bem frisado que nós podemos dividir em 4 vezes quem começar pagando ainda esse mês. Então, vai ser novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. Porque o carnaval é bem no finalzinho do mês, para março, então daria 4 meses para pagar. Você fala, nossa, R$ 380, não tem. Converse com a Raquel, converse com o pastor, converse conosco, não deixe de ir por causa disso. Por favor, nos procure. Vamos fazer alguma coisa. A gente vende picolé na praia, a gente vende miçanga, mas vamos estar juntos. Sabe por quê? Porque o pessoal do mundo faz coisas erradas juntos. Eles pulam carnaval juntos, eles organizam carnaval, ó. Eu acho que esse carnaval está organizado desde o início da pandemia, entendeu? Então, assim, nós temos que fazer coisas de Deus juntos. Vamos estar juntos, porque isso é bom para o nosso crescimento espiritual, isso é bom para estarmos juntos, porque realmente o mundo se reúne para beber junto, o mundo se reúne para ouvir música ruim junto, se reúne para roubar junto, e nós temos que nos reunir para fazer coisas boas e agradáveis aos olhos do Senhor juntos. Por isso que na Bíblia fala várias vezes que é bom nós estarmos em união, unidos, nos esforcemos para estarmos unidos, juntos, porque exige de nós também um esforço. Vamos estar juntos. Amém? É isso, gente. Acho que nós estamos dispensados. Oi? Irmãos, falemos a verdade, muito barato para tudo que foi mostrado aqui, e certamente vai ser bênção. A gente não canta aqui, ó, quão bom e agradável, não é? É o que vamos fazer lá. A gente vai se divertir e adorar e cultuar o nosso Deus. Amém? Tá, mesmo para as famílias grandes, temos 4 meses para poder pagar. Então dá para irmos. Vamos nos esforçar. Amém? Reverendo Maurício, quero agradecer mais uma vez pela sua presença aqui. Nos abençoou enormemente, também a sua esposa, tá bom? E que se repita mais vezes. Amém? Queridos, chegaram ali 3 jovens nos visitando. Vocês são de alguma igreja? Vocês estavam passando e resolveram entrar? Como é que é? Oi? Estavam passando e resolveram entrar? Quais são seus nomes? Não escutei, desculpe. Fábio, Sávio, Felipe, Dylan. Queridos, sejam muito bem-vindos, tá? E voltem mais vezes para cultuar a Deus conosco. Amém? Ficamos muito felizes com a presença de vocês, tá bom? Irmãos, para terminarmos, vamos ter um pós-lúdio. Vamos ficar mais um minuto em silêncio, agradecendo a Deus por esta noite maravilhosa que tivemos. Oi? Chamaram os visitantes? Queridos, vamos orar por vocês, venham aqui. Venham aqui para a gente orar por vocês. Eu vou pedir ao pastor Geraldo para estar orando por vocês. Amém? E quem quiser também vir aqui à frente, aproveitando o momento, tá? Se tiver alguma causa em específico para pedir oração. Pastor Geraldo, eu queria pedir também que o senhor orasse pelos pais do presbítero Paulo. Amém? Para
Pai Santo, que eles possam ser sempre ouvidos e assistidos por Ti e pelo Teu Santo Espírito. E que, ó Pai Santo, se em alguma coisa nas suas vidas eles estejam, ó Pai Santo, pensativos, que eles estejam, ó Pai Santo, de forma muito consternados na Tua presença, eu te peço em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, visita-se, irmãos, e também a todos nós, nas nossas dificuldades, nos nossos planejamentos, na nossa vida, em tudo que nós temos que fazer, ó Pai, que essas coisas todas não sejam obstáculos para te adorar na beleza da tua santidade. Oração que fazemos, confiados em Cristo Jesus. Amém.